Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco a respeito das unidades de medidas bit e byte que nós usamos nos circuitos digitais. Então nesse vídeo aqui nós vamos nos referir aos computadores. Os computadores são esses daqui, embora os modernos equipamentos eletrônicos como televisores, aparelhos de som, Blu-ray, esses aparelhos também têm seus computadores, porém nós vamos falar especificamente de computadores, que são os PC desktop, os computadores de mesa, os laptops, os tablets e os celulares em geral. Nós já falamos a respeito da eletrônica digital em vários vídeos do canal, então se vocês quiserem aprenderem um pouquinho mais sobre eletrônica digital, dêem uma olhadinha no canal, tem vários vídeos sobre isso. Só que esse vídeo aqui eu vou usar para esclarecer algumas dúvidas, que várias pessoas têm essas dúvidas ainda, tanto gente que trabalha na área, quanto o usuário mesmo, tá? Então, pessoal, eu não vou pedir para vocês já darem um like, porque eu prefiro que vocês assistam o vídeo primeiro. Se vocês gostarem, vocês dão um like, por favor. Então vamos lá. Conforme eu já expliquei no outro vídeo, a eletrônica digital trabalha com dois níveis de tensão. Um é um nível, uma tensão qualquer, que pode ser 3,3 ou 5 volts, que é nível 1, e a outra é 0 volt, que é nível 0. Somente essas duas tensões. Cada pulso desse, seja nível 1 ou nível 0, é um bit, chama-se bit, que é abreviado pela letra B minúscula. Então, o bit, seja nível 1 ou nível 0, é irrelevante para os circuitos digitais dos computadores. Os circuitos digitais dos computadores processam 8 bits de cada vez. Esse conjunto de 8 bits que os computadores processam de cada vez chama-se byte, que é abreviado pela letra B minúscula. Então percebam a diferença. O bit é uma unidade só, que pode ser ou nível alto ou nível baixo. O byte é um conjunto de 8 bits. Inclusive, não necessariamente tem que ser alternado nível 1, 0, nível... Não. Pode ser em qualquer ordem, pode ser, por exemplo, todo mundo nível 1, todo mundo nível 0, pode ser os primeiros nível 1, os últimos níveis 0, não importa. Eu tenho 8 bits aqui, eu tenho 1 byte, que é a menor unidade que se usa para medir o tamanho de programas, sistemas operacionais e arquivos. Então, quando a gente tem um arquivo, um programa, um sistema operacional, eles são medidos em bytes, tá? Porque eles são processados 8 bits de cada vez. Muito bem. Então aqui, ó, 1 byte é igual a 8 bits, que essa é a menor unidade que os computadores processam de cada vez. Os circuitos digitais processam de cada vez. 1 kbyte ou 1 kilobyte seria, teoricamente, equivalente a 1000 bytes. Porém, os computadores trabalham com dois níveis de tensão. Como são dois níveis de tensão, são potências de 2. O número 1000 não é potência de 2, porque se você for multiplicando 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, nunca vai chegar no número 1000, sempre vai passar ou ficar antes do número 1000, porque o 1000 não é potência de 2. O 1024 sim é potência de 2, então 1 kbyte na verdade é 1024 bytes. Então um arquivo pequeno que tem 1 kbytes ou 1 kilobyte, ele tem 1024 bytes. Teoricamente, para facilidade de entendimento ou de marcação, a gente põe mais ou menos 1000 bytes, mas na verdade não é 1000 bytes, é 1024. Então a gente arredonda, é mais ou menos 1000. Da mesma forma que um arquivo de 1 megabyte, ele não é 1 milhão de bytes. A gente pode até considerar que ele é aproximadamente 1 milhão de bytes, mas não é. Ele é 1.048.576 bytes. Porque 1 milhão também não é potência de 2. 1 gigabyte, teoricamente seria 1 bilhão de bytes, mas não é. É 1 bilhão e 73 milhões 741.824 bytes. E 1 terabyte, teoricamente, seria 1 trilhão de bytes, mas na prática são 1 trilhão 99 bilhões 511 milhões 627.776 bytes. Então olha aqui a diferença. Agora, em termos práticos, a gente diz que aproximadamente 1 kbyte é 1000 bytes, 1 megabyte 1 milhão, 1 gigabyte 1 bilhão e 1 terabyte 1 trilhão. Muito bem. Agora, em relação ao sistema operacional que esses equipamentos, os computadores utilizam. O sistema operacional é um software que faz o hardware funcionar, o hardware do computador funcionar. O sistema operacional pode ser o Windows, por exemplo, pode ser o Linux, pode ser o Mac, o OS X, que é do Mac. Não importa, qualquer que seja o sistema operacional,
nós temos, antigamente se usava muito o sistema operacional de 32 bits. Ué, mas peraí, o sistema operacional, os arquivos sistema operacional e programas são medidos em bytes. Por que, que o sistema operacional aqui está em bits? Porque ele indica quantos níveis 1 e 0 o processador vai trabalhar, vai processar ao mesmo tempo. No caso, um sistema operacional de 32 bits significa que ele vai processar de cada vez 32 bits entre zeros e uns. É claro que em termos práticos seriam 4 bytes, tá? Então, processamento de 4 em 4 bytes. Então, o sistema operacional de 32 bits, na verdade, o fabricante poderia indicar que é um sistema operacional de 4 bytes. Porém, ele indica 32 bits, tá? Isso foi uma convenção para os sistemas operacionais, que é o mesmo que 4 bytes. Processamento de 4 em 4 bytes. Agora tem uma coisa, a velocidade. O mesmo programa rodando em computadores diferentes terá velocidades diferentes de acordo com o hardware do computador. Porque existem processadores que são mais rápidos e processadores mais lentos. Então, se o computador tem um processador mais rápido, ele vai processar esses dados mais rápido e vai abrir o programa mais rápido. Tá, pessoal? Então, a velocidade de processamento não depende só do tamanho do arquivo, depende também do hardware do computador. Se o hardware é mais rápido, o processamento é mais rápido. Hoje em dia, os sistemas operacionais são de 64 bits, ou seja, eles processam 64 bits de cada vez, ou 8 bytes de cada vez. Processamento de dados de 8 em 8 bytes. Beleza, pessoal? Muito bem. Agora, em relação à velocidade máxima da internet. Quando a gente compra um plano de internet... eu tô falando de internet para computadores normais, tá, pessoal? Não estou falando de celulares, porque celulares, a internet celular ela tem um limite de dados que você pode baixar. Mas internet normal, se bem que algumas operadoras têm limite de dados, mas vamos deixar isso para lá por enquanto. Nós vamos falar sobre a velocidade. Quando você compra internet, por exemplo, de 10 mega, na verdade você está comprando uma internet que faz um download máximo de 10 megabits por segundo. Porém, sabemos que os programas, os arquivos, sistema operacional são medidos em bytes, tá? Então, a gente teria que dividir isso aqui por 8. Aqui está em megabit, mas o processamento dos programas, dos arquivos são em bytes, é um byte de cada vez. Então, dividindo isso aqui por 8, porque um byte é igual a 8 bits, dá 1,25 megabytes por segundo. Que é o que importa, porque o arquivo ele desce byte por byte, tá? Então 10 megabits por segundo é 1,25 megabytes por segundo, seria teoricamente a velocidade de download dessa internet, 1,25 megabytes por segundo. Mas sabemos que isso não acontece porque tem várias restrições, vários limites, entre eles cabeamento, o hardware, o provedor, o horário, a banda. Tem uma série de restrições. Na prática, isso aqui fica em torno de 800 a 900K no máximo. Não chega nem a 1 megabytes por segundo. Mas na teoria seria 1,25 megabytes por segundo. Uma internet de 100 megabits por segundo é um download máximo 12,5 megabytes por segundo. Né? Porque a sua internet, a velocidade dela vem em megabits e o programa que você vai baixar é em bytes. Tá? Por isso que a velocidade de baixar o programa é 8 vezes menor do que a velocidade da sua internet. Porque essa internet conta os bits todos. E o download conta os bytes, que baixa um byte de cada vez. Belezinha, pessoal? Então é assim que funciona. Claro que isso aqui é velocidade máxima, mas devido a cabos, perda de energia nos cabos, hardware, provedor, o horário do dia, a velocidade, no caso aqui, 10, 11 megabytes por segundo já é considerada muito boa, tá? Para uma conexão de 100 megabits. É claro que eles não vão vender uma internet de 1.25, é mais comercialmente vantajoso vender como 10. Mas na verdade não é 10 mega, ela é 10 megabits por segundo, mas o download é 8 vezes menor porque você baixa em bytes, não baixa em bits. Tá, pessoal? Porque você baixa um pacote de cada vez. Beleza, pessoal? Então é isso. A menor unidade é o bit, irrelevante para os circuitos do computador. O circuito do computador processa bytes de cada vez, 8 bits por vez. Aqui a correlação entre elas, o tamanho delas, o tamanho real delas, tá?
O sistema operacional que vem em bits, mas na verdade ele processa os bytes, um byte de cada vez. No caso, o sistema 32 processa 4 bytes de cada vez, o sistema de 64 processa 8 bytes de cada vez. Então, pessoal, espero que vocês tenham tirado as suas dúvidas a respeito disso, o que é gigabyte, kilobyte, megabyte, por que é bit aqui, byte ali, tá, pessoal? Mas os programas, sistemas operacionais e arquivos são todos medidos em bytes, conjuntos de 8 bits de cada vez. Então, se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se você não gostou, pode dar um dislike, seja educado nos comentários. Vejo vocês aqui num próximo vídeo. Por enquanto, e não se esqueçam de se inscreverem neste canal, porque vocês ajudam bastante o canal. Então, por enquanto, muito obrigado e até a próxima.